Sabemos, ó Deus, que um dia toda língua confessará que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Deus, e hoje nós já temos esse privilégio de declarar o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, queremos aclamar ao Senhor nesse momento. O Senhor é santo, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus.
Incomparáveis são as promessas do Senhor para as nossas vidas. E glória a Deus, porque nós podemos dizer que nós só temos o Senhor. Nós não temos mais ninguém. Então a gente tem tudo, né? Glória a Deus por isso. A gente tem esse Deus, a gente pertence a esse Deus que nos acalma no momento da tempestade. E Ele é a nossa esperança. Ele é tudo que nós temos. Te adoramos, Deus. Aleluia. O que tenho
que o Senhor coloca nas nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por estar na tua presença. Nós te adoramos, Senhor, te louvamos. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, ó Pai, com gratidão, ó Deus. E Deus, porque o Senhor é digno, não há alguém como o Senhor. Aleluia. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações aqui essa noite. E se alguém se identificar com a situação do salmista, que a paz do Senhor possa invadir o seu coração e trazer-lhe tranquilidade ante dias tão inquietantes, dias de tantas preocupações e que nos traz alguma ansiedade, mas que o Senhor trabalhe os nossos corações, nos dê cada dia mais a convicção de que o Senhor sustenta a sua igreja e sustenta os teus filhos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar, queridos. Amados, o autor do texto é bem óbvio que ele está com alguns sentimentos aflorando a pele, um sentimento de tristeza, por isso alguns chamam de salmos penitenciais, sentimento de tristeza, de preocupação, mas também com um sentimento de esperança no Deus de Israel. Mas olhando para o Salmo 102, deixa eu te contar uma historinha primeiro aqui, uma historinha bem engraçada. Engraçadinha até, eu ri bastante quando eu li e vou trazê-lo para o nosso contexto, o Salmo de número 102. Na Casa Branca, nos Estados Unidos, existe uma coleção de documentos antigos. E entre esses documentos há uma carta escrita por uma criança em setembro de 1895, enviada ao então presidente Cleveland. O conteúdo da carta é o que faz graça. Essa criança escreve ao presidente primeiro, naquela época, 1895, algumas formalidades, não comuns nos dias de hoje, ele se dirige ao presidente como Vossa Majestade. E ele escreve dizendo assim: Vossa Majestade, eu estou escrevendo essa carta porque eu estou envergonhado por algo que eu fiz há um tempo atrás. 1895. Eu peguei, por 2 ou 3 vezes, eu peguei aqueles selos que vinham nas correspondências, era comprado e ainda é, quase ninguém manda carta, né? Mas tem aqueles selos, e eu reutilizei os selos. Recebi uma cartinha, ranquei o selo, passei o cuspe nele e colei em outra de mandar de volta. Por 2 ou 3 vezes eu fiz isso. Coisa insignificante, né? E eu quero dizer ao senhor que isso muito me envergonha. E junto com essa carta, eu estou mandando para o senhor um dinheiro referente a 3 selos. Eu gastei 2, fiz esse papelão com 2 selos. Isso é uma criança, irmãos. E eu estou mandando junto com essa carta o dinheiro referente a 3 selos, porque eu não consigo dormir. Estou deveras arrependido com o papelão que eu fiz. Não consigo dormir enquanto eu não solucionar essa questão com o Senhor. E escreve o seu nome, diz do seu súdito, e escreve o seu nome. É interessante. Por que é interessante? É uma criança, queridos, que escreve essa carta. E ele diz assim: eu não percebi o que eu fiz realmente. Tenho pensado nisso noite e dia. Assim, caro presidente, o Senhor poderia me perdoar? Isso para o presidente, não, nos dias de hoje, não valia mais do que 75 centavos, 50 centavos, sei lá o que é isso. Notem bem que era um crime que nunca seria descoberto se ele mesmo não contasse. Quem ia saber que o menino arrancou um selo de uma carta e depois de volta na outra e mandou no correio? Quem ia saber disso? Hoje tem carinho, mas naquela época não. Mas é interessante quando ele diz: o Senhor poderia me perdoar, eu prometo nunca mais fazer isso. Inclusive está aí o dinheiro referente a 3 selos. Perdoe-me, pois estou sinceramente arrependido do que eu fiz. E quando eu li essa reportagem, li essa história, na verdade surgiram alguns sentimentos no meu coração. Primeiro, como você já deve imaginar, o de rir, de bom humor, né? De rir um pouquinho da inocência dessa criança, bem intencionada, é claro. O outro sentimento, amados, é que desperta, durante a leitura dessa história, uma certa emoção ligada à percepção que essa criança tem de honra, a percepção que essa criança tem de honestidade. Mínimos detalhes, coisa mínima, né?
E essa percepção de honestidade, amados, nos nossos dias atuais, ela está em falta. Reclamamos tanto do pessoal lá em cima, mas às vezes a corrupção começa aqui embaixo. Sabe, esses auxílios emergenciais, está cheio de gente que não precisa, tentando burlar a lei para receber o auxílio emergencial, prejudicando quem realmente precisa. Há corrupção, queridos, em todos os lugares, nas filas. Há corrupção em cadastro único do governo. E o que me chama a atenção é para esse jovenzinho, essa criança, dessa percepção de honestidade que ele tem, de confessar um erro que, eu volto a dizer, jamais seria descoberto de outra maneira, a não ser que ele mesmo falasse, que ele cometeu tal erro. E o interessante é que junto com a carta ele envia um dinheiro para repor aquilo que ele na sua mente teria roubado o Estado. Interessante isso, né? Reparar o dano causado enviando o dinheiro devido. Essa, meus irmãos, por isso que o pessoal gosta tanto de falar da inocência de uma criança, né? E quando eu olho para isso, eu vejo aqui, amados, a verdadeira demonstração de arrependimento e mudança no coração que deve marcar a vida não só de todos os homens, mas principalmente de todos os cristãos. Essa é a percepção que deve marcar a vida de todos os cristãos, incluindo os do nosso tempo, eu e você. Temos essa percepção de honestidade, de repor aquilo, como essa criança? Por outro lado, amados, quando eu olho agora para o Salmo 102, e me parece que o Salmo 102, ele guarda algumas lembranças com a carta do garoto enviada ao presidente. Vossa Majestade, como ele citou. Por quê? Quando nós olhamos para o Salmo 102, nós vemos aqui, eu disse, dois sentimentos que parecem aflorar no salmista quando ele escreve o Salmo 102. Olha o título, o próprio título já diz desses dois sentimentos: arrependimento e Salmo 102, irmãos? Arrependimento e esperança. Notem vocês que por um lado o salmista estava, é óbvio, quando você lê dos versos primeiros até o verso 11, não há outro sentimento que não se perceba no texto, que quando o salmista escreve, está muito claro que ele está atribulado e enfrentando um estado de espírito terrível. Por isso eu lembro do garotinho, ele escreve na carta ao presidente: não consigo dormir por causa desses selos. E aqui o autor, ele está claramente atribulado, enfrentando um estado de espírito terrível, irmãos. Notem vocês que agora ele reconhece essa situação, mas por outro lado, é interessante que quando você segue o texto, ele deixa bem claro por que ele está atribulado. No restante do verso, do capítulo não, o resto do Salmo 102, ele vai deixar bem claro por que ele está atribulado, por que ele está nessa situação. Ele reconhece o erro de suas ações, como o garotinho, não só suas, mas ele também reconhece, em outras palavras, ele está se referindo à nação de Judá. Sabe? Isso me lembra muito o profeta Daniel, no seu capítulo 9, quando ele faz aquela oração linda e maravilhosa, que nós sempre gostamos de citar em nossas orações, que o Senhor é um Deus de justiça, nós cabe corar de vergonha, se lembra? É porque ali o profeta sabia também, lendo os livros, sabia que estava cumprindo-se o tempo em que o Senhor restauraria Israel. E ele olha e vê para a nação, vê para a promessa, fala: Deus, eu sei que está na hora o Senhor cumprir sua promessa, mas nós não estamos preparados para isso, o povo ainda não mudou. Por isso que ele diz no capítulo 9 em Daniel: a nós cabe o corar de vergonha, a promessa do Senhor está sendo para se cumprir pela tua fidelidade, mas não porque o povo mudou. E olhando aqui, ele olha para as suas ações, por isso é que o salmista está atribulado, e ele percebe que o que está acontecendo na nação, e tragam para os nossos dias, queridos, eu gostaria de trazer para os nossos dias, percebam que ele estava olhando para a nação, e sabendo, o seu espírito estava abalado, ele estava nessa situação, porque ele sabia que o povo tinha pecado contra o Senhor, por isso estavam naquela situação. Ele sabia que há consequências em se agir contra o bem.
Esse é o Salmo 102. Não podemos deixar de notar, queridos, aqui que o salmista, assim como o pequeno rapaz, o garotinho, a criança da carta que escreveu ao presidente, também tinha a esperança. Agora é a outra metade do Salmo 102. Se na primeira metade ele estava com o coração atribulado, preocupado, sabendo por que estavam naquela situação, e o garotinho da carta também escreve que estava atribulado, não conseguia dormir, mas em segunda parte, o salmista, tanto quanto o garotinho, tinha a esperança de perdão supremo. O garotinho, a esperança de perdão do presidente pelo seu ato falho, e o salmista, a esperança de perdão do Deus Supremo, Deus de Israel, pelo ato falho dele e da nação. É a segunda parte do Salmo 102. O salmista não pode... Vamos falar um pouquinho, esmiuçar o Salmo 102 bem rapidinho aqui, queridos. O salmista, alguns dizem, tem gente que chega a dizer que esse salmo quem escreveu foi Daniel. Não sei, alguns chegam a dizer isso, sugerem que ser Daniel, em avançada velhice, seu compositor. Olhando para os versos 23 e 24, não há nada de base para isso. Também parece-nos que Jerusalém estava abandonada há tempos, versos 13 e 14. Entretanto, queridos, olhando para a situação e para a aflição do escritor, não parece ser fruto de uma reflexão sobre a triste condição que há tempos acontecia. Parece que o autor está olhando para a situação de Israel agora, no momento, olhando aqui tete a tete, cara a cara, e vê a situação. Parece que ele estava presente. Alguns chegam a comparar isso aqui com os salmos, com os lamentos de Jeremias. Não sabemos então quem seja, não vem ao caso, mas a situação é que é de lamento. É uma situação complicada, porque ele olha, ele está em aflição, porque ele vê a situação que está a cidade. Ele olha e vê a situação da calamidade da cidade que ele ama, do povo a que ele pertence. Se você olhar para os versos 4, 7 e o verso 9, você vai perceber que as suas ações, que ele está com um sentimento de profundo luto. Quando ele olha para a cidade, para a sua Jerusalém, ele está em luto. Por isso a primeira parte de 1 a 11, ele está aflito. Ele olha para a situação de Jerusalém, porque pecou contra o Senhor, se rebelou contra o Senhor, e como consequência está em tal situação, e ele está em profundo luto. O verso 8, há inimigos que o perseguem por causa da sua calamidade. No verso 10, e a ira de Deus parece não estar prestes a acabar, mas no verso 10 parece que a ira de Deus está em pleno curso. No verso 10, o povo está sofrendo. E o salmista sabe muito bem, como Daniel sabia, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa angústia. Será que nós hoje estamos sabendo por que é que o mundo está sofrendo? Será que você, cristão, está tendo essa percepção sobre a realidade do mundo em que você está vivendo, da nossa situação hoje? Você tem pensado por que é que estamos sofrendo, por que é que o povo está sofrendo, por que é que o mundo está sofrendo? O salmista tinha percepção do que estava acontecendo à sua volta. Amados, na verdade, isso parece muito com as lamentações de Jeremias, né? Parece muito. Porém, amados, eu quero trazer duas verdades teológicas marcantes do Antigo Testamento, olhando para esse texto, e duas verdades teológicas marcantes de todo o Antigo Testamento que ficam em destaque. E eu quero relembrá-las para nós essa noite. A primeira verdade teológica, queridos, presente tanto no Salmo quanto no Antigo Testamento, é que Deus já tinha falado em Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28, que ele iria repreender o mal. A primeira verdade teológica presente aqui é a repreensão do mal prevista na própria aliança mosaica. É só você ler Deuteronômio e Levítico. Se, lembra dos montes Gerizim, Monte Ebal? Se me obedeceres, se me seguires, a bênção está aí, mas se todavia fores rebeldes, a maldição também está aí. Isso está muito claro quando eu olho para o Salmo 102 e para esses textos. O salmista ele tem uma percepção de quando o povo é rebelde, ele sofre. Há consequências, inclusive para a nação.
inclusive para a nação. Amados, diferente, lembra de Jó? Lembra do sofrimento de Jó? Jó no início não sabia o porquê, não é isso? O que estava acontecendo com ele, né? Na verdade, ali quando nós olhamos para o livro de Jó, está todo mundo errado no livro, todo mundo está errado, né? Satanás está errado achando que o Jó adorava a Deus porque ele dava as coisas. Jó, a mulher de Jó estava errada, os amigos de Jó estavam errados, Jó estava errado no início, porque achava que Deus o afligia sem causa, todo mundo errado. Só que aqui, diferente de Jó, o salmista sabe por que o do sofrimento, sabe. Eu gostaria que você também ficasse de olhos abertos, tivesse a mesma percepção do salmista, que rebeldia tem suas consequências, todo o povo sofre. O salmista, ele é muito atual no que ele escreve. Olha para a nação de Israel e olhe para o Brasil, com os mesmos olhos do salmista. Segunda questão, queridos, aliás, dentro da primeira ainda, você percebe que ele está olhando para a nação de Israel. Ele sabe que esses acontecimentos que se abateram sobre ela é a ira divina contra os pecados israelitas. Olha o verso 10. Olha o verso 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste depois me abateste, por causa da tua indignação. Deus que nós servimos não é um Deus que compactua com o mal, queridos, com rebeldias, com murmurações. Deus não compactua com essas coisas. Ah, mas está difícil, sabemos. Está complicado, sabemos. Mas em toda a história do povo de Deus, sempre a igreja teve as suas lutas. Não há uma parte na história que o povo de Deus não teve lutas, não teve perseguições. Isso sempre Deus esteve presente em todos os momentos da caminhada do povo de Deus. Sempre esteve presente. E quando ele olha para a sua situação, ele é tomado de uma tristeza tão profunda que não pode deixar de ser percebida. Até quando nós lemos com bastante calma o Salmo de número 102, nós sentimos essa tristeza, esse baixo astral que o salmista está. Leia com bastante atenção em calma em casa depois. Você vai perceber o ânimo do escritor, como ele está. Ele se descreve como alguém que está angustiado. Ele se descreve como alguém que está a desfalecer. Nos versos 1 e 2 ele expõe a Deus o seu clamor angustiado, com termos sugestivos. Por exemplo, ele diz: minha súplica, meu grito por socorro, dia da minha aflição. E a partir de então, amados, o salmista passa a descrever seu estado de abatimento por meio de comparações marcantes e tristes. Ele fala de uma coruja entre ruínas, ele fala de um pelicano no deserto, um pássaro que entre os dedos tem membranas para fazer de nadadeira, é pássaro próprio para as águas. O que está fazendo no deserto? Está fora de contexto. Assim ele se sente. Ele está abatido por causa disso. E outra coisa, amados, ele se descreve como alguém que está se consumindo, versos 3 e 11. Ele está para morrer, versos 23 e 24, e na percepção dele antes da hora. O Senhor está abreviando meus dias. O sentimento de a sua alegria se dissipa, de modo que ele nem tem desejo de se alimentar. Parece um pouquinho com Jó, porque também diz que a pele se apega aos ossos. Parece bastante. É questão insônia, diz que ele não dorme, versos 6 e 7, choro amargurado, verso 9. Sabe, amados, esta é a situação. Todavia, e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo homem que escreve todo este salmo, o homem de tristeza, de abatimento na primeira parte, é um homem já diferente, porque, em segundo lugar, a segunda verdade teológica marcante a primeira sabemos que Deus repreende o mal. E em segundo lugar, ele olha para o passado e ele sabe que é a esperança da restauração futura presente na aliança. Aliança de Deus com o seu povo, aliança abraâmica, aliança davídica. Ele olha para a situação, primeiro sentimento que ele tem é de tristeza, de amargor, porque ele está nessa situação, mas ele olha para o futuro e que alguma esperança pode ter para o nosso futuro, queridos. Ontem na live do pessoal da mocidade, parabéns aos nossos amados irmãos no Red Talks, não é isso? Pois bem, a nossa irmã
Nilceia, em algum momento ela cita exatamente Lamentações, quando diz que quer trazer à memória aquilo que me traz. Ela citou isso lá ontem, lembrando de que o que quer trazer à memória é aquilo que me traz esperança, e é essa esperança que o salmista tinha, do verso até o verso 11, essa tristeza, esse reconhecimento da sua situação por causa do pecado, que Deus trata o pecado, de que Deus corrige os seus, de Deus cura a nação, e Deus não é Deus que compactua com o mal, por isso há consequências, mas Ele também sabe que é um Deus fiel, é um Deus que prometeu, é um Deus que diz esperança, é um Deus que promete na sua, mas se permaneceres na minha presença, se me buscardes, se fores obedientes, a bênção. Ele tinha convicção no futuro, porque quem prometeu é Deus e não homens. E essa é a nossa situação essa noite, amados. Está difícil, está complicado, está, Deus está pesando a mão, é fruto da rebeldia do povo, Deus não compactua com o mal, não, mas Deus é Deus de esperança, é Deus que muda a situação, e a igreja precisa estar segura nessa esperança, de que Deus vai mudar a situação, que Deus vai restaurar, que Deus vai abrir portas novamente. Esta é a situação. Não obstante o sofrimento presente e a devastação que está acontecendo, o salmista olha para o futuro. E o futuro, queridos, ele olha. Lembra de quando Jesus olha para alguns de seus discípulos e depois de uma palavra dura, alguns saem e falam: e você vai com eles? Lembra de quem falou assim com Jesus: para onde irei? Se só tu tens. Assim é o salmista. A situação está ruim. Qual foi a última parte cantada do ministério de louvor aqui agora? Jesus. O salmista, querido, depois de tão situação complicada, ele sabe que na força dos homens isso não vai resolver. Governos não conseguem resolver a situação. Autoridades públicas estão batendo cabeça. Dirigentes até de igreja não sabem o que fazer. Homens não conseguem resolver a situação. Esta é a situação do salmista. Mas ele olha para o futuro e ele se alegra. Ele tem esperança em Sião. Porque Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. O Deus de Israel nunca falha. Este é o sentimento do salmista. Ele sabe da situação que eles estão vivendo, por que estão assim, mas ele tem esperança futura. Ele sabe que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra e cumprirá a sua aliança. Ele aqui, amados, ele olha para o futuro e traz de lá esperanças muito vivas a respeito do perdão de Deus e da restauração. No verso 13, tu te levantarás e terás compaixão de Sião. Restauração. Sabe, amados, ele mesmo diz: pois é tempo de mostrar o favor, pois chegou a ocasião determinada. Amados, glória a Deus. O texto ele é maravilhoso, ele tem muitas ilustrações. Só que eu ia te falar um negócio, mas lembrei que eu não posso falar. Eu ia te falar para você, se quiser saber mais do texto, o culto de 7 horas, o pastor vai dar sequência, você não pode estar, eu lembrei disso. A turma de 7 horas é outra, né? Mas certamente o pastor irá trazer várias outras lições do Salmo 102 logo mais. Amados, é surpreendente olhar para o texto e ver o salmista pensando em uma esperança tão definida e gloriosa, em tempos em que a realidade que enfrentava era oposta a isso. Como ter esperança em dias tão sombrios? É uma lição tão grande para mim e para você, irmãos. Como ter esperança em dias tão difíceis? Como ter esperanças num Brasil desse? Como ter esperanças numas lideranças dessa? Como ter esperança em governos como nós temos? Esta é a situação. Como é que o salmista podia ter esperança de dias melhores olhando para a situação dele naquela época? É a mesma situação minha e sua. E eu te desafio essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a não se abater, a não abaixar a cabeça, a não jogar a toalha, a não abandonar tudo e falar: não há esperança. Há esperança sim. E a esperança é: Jesus, eu só tenho a Ti. Essa é a nossa esperança. Como é que o salmista tinha condições, numa situação difícil daquela, ter alguma esperança? Amados, esperança porque o poder de Deus é exaltado a fim de criar esperança nos leitores. Esse poder, olha os versos 15 e 22,
é visto na sujeição dos reis e dos reinos a Ele, na sua demonstração de glória, versos 15 e 16, na supremacia e elevação do seu trono, verso 19. Esperança, porque nos versos 12, 25 e 27, olha para a eternidade de Deus e vê essa eternidade como motivo de confiança, porque é um Deus que sempre existiu e sempre existirá. Em último lugar, ele olha para Deus, verso 27, e vê que Ele é eterno, é a sua imutabilidade, é um Deus que não muda. Se Ele prometeu em sua aliança, Ele vai cumpri-la, embora os homens não permaneçam fiéis, mas Deus é fiel à sua aliança. Por isso, meu querido, se agarre nessa esperança de que dias melhores estão por vir, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias são maus, o salmista diz. É triste a situação, porque estamos assim, pela rebeldia, pelo pecado, mas ele tem esperança, ele olha para o futuro e vê dias melhores. Amados, que verdades gloriosas, que revelam tanto a justiça e a santidade de Deus, como a sua fidelidade. Maravilhoso, revela o amor, graça e poder do Deus que nós servimos, o Deus que tem te sustentado até aqui, o Deus que tem sustentado a tua casa, teu casamento, tua família nesses dias. Esperança neste Deus, a mesma esperança, ela é compartilhada pela igreja, e olhamos para essa promessa e o estabelecimento eterno dessa promessa, que Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu. Queridos, a certeza de que Deus cumpre as suas promessas nos enche de esperança, de alegria. A convicção de que não importa quanto o mundo se afaste do bem e quanto o diabo para alguns se acabe se tornando o Deus desse século, sabemos, Apocalipse 11:15, a vitória final pertence a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós devemos nutrir todos os dias, guiados e fortalecidos por ela, manter uma vida santa na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista divide o salmo em duas partes. Primeiro, a coisa está feia, está difícil, e eu sei por quê. O menininho que escreveu a carta diz: eu não durmo, não consigo dormir de preocupação com esses selos. O Senhor pode me perdoar? O salmista olha da mesma forma e diz: estou sofrendo, eu e o povo, porque nós erramos com o Senhor. O Senhor pode nos perdoar? Deus maravilhoso é aquele que perdoa, queridos. Joga no mar do esquecimento. A esperança? Porque Jesus, nós só temos a Ti. Para onde nós iremos? E de fato é aquele que nos sustenta. Por isso nós nos alegramos. E o salmista termina com essa convicção: Deus, chegou a hora, e eu sei que na hora certa o Senhor irá livrar, abençoar o Teu povo, como o Senhor tem feito até o momento presente. Que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.